Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do podcast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, a gente segue aqui repercutindo tudo sobre a data FIFA de novembro na Casa do Futebol de Seleções. Encerramos aí, pelo menos de forma oficial, de forma mundial, o Futebol de Seleções de 2024, mas com certeza posso cravar que as eliminatórias se encerraram e também terminou o ciclo para algumas seleções na Oceania. É isso que a gente vai falar agora nesta edição. Mas antes eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde_. Também convido você a se inscrever aqui no Spotify, no YouTube, para acompanhar nossos demais podcasts, nossos demais conteúdos, né? Deixar o like, o sininho, enfim, comentar aqui embaixo, participar, fazer o podcast com a gente. Se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10, você ajuda a gente a se estruturar, melhorar cada vez mais nosso trabalho. Se não puder ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast com alguém que eu tenho certeza que quer saber tudo que rolou nas eliminatórias da Oceania nessa data FIFA de novembro. Ajuda a gente a chegar a cada vez mais pessoas. Ao meu lado, estou aqui com ele que já fez a prévia, que está acompanhando as eliminatórias da Oceania junto comigo aqui, com vocês no Conte Verde. Bernardo Oliveira, Oliva, terminamos a primeira fase de grupos. Não tivemos muitas surpresas, talvez a gente esperava mais de algumas seleções, enfim, dá para a gente tirar várias conclusões. Uma rodada com muitos gols, muitas movimentações, goleadas, polêmicas. A gente vai falar sobre tudo isso hoje. Seja bem-vindo. Obrigado, Salaf, mais uma vez. Um abraço para você, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, boa madrugada, né? Seja a hora que o pessoal que estiver nos ouvindo está acompanhando. Então, mais uma vez, prazer estar aqui para falar mais uma vez sobre esse futebol, né, da Oceania. E, como você falou, tivemos algumas polêmicas em relação à arbitragem, também alguns destaques individuais que a gente vai falar mais à frente, né, de jogadores da Oceania que se destacaram muito nessas duas rodadas que tivemos, né? Acho que apenas uma mudança, né, dentro daquilo que a gente projetava. Eu e você tínhamos apostado, né, numa classificação de Vanuatu, tivemos a ida do Tahiti, né, para essa próxima fase das eliminatórias. Eu acho que foi a única surpresa. No restante ficou dentro daquilo do esperado, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre esses 8 jogos, né, que tivemos nessa data FIFA da Oceania, e agora a disputa um pouquinho mais afunilada, né, em busca desse sonho da Copa do Mundo de 2026. Foram 11 seleções que começaram as eliminatórias, a gente foi pegar desde lá da primeira fase, aí 3 já caíram pelo caminho, agora mais 4, ou seja, a maior parte das seleções da Oceania já não pode ir à Copa do Mundo, então já ficou pelo caminho. A gente segue essa trajetória aí agora com 4 seleções que vão se degladiar na próxima data FIFA, na data FIFA de março. A gente vai falar sobre isso obviamente depois, mas agora é hora de falar sobre essas 2 rodadas finais. A gente teve uma rodada no mês de outubro e vamos passar aqui no grupo A. A situação chegou com Nova Caledônia e Fiji com 3 pontos, Ilha Salomão e Papua Nova Guiné com 0. Então, a Nova Caledônia e as Ilhas Fiji jogavam por uma vitória para garantir essa classificação, a segunda fase. A Nova Caledônia conseguiu logo de cara 3-2 na Ilha Salomão, de virada, né, um jogo mais tenso, jogo com mais polêmicas, na minha visão, né? 2 pênaltis para Nova Caledônia, que para mim não foi absolutamente nada. Bernardo vai dar a opinião dele daqui a pouco. Nova Caledônia, eu até tinha falado, né, que as Ilhas Salomão fizeram uma preparação de um mês antes, né? Ficaram bastante tempo se preparando e até chegaram bem. A gente viu um Rafael Leai mais ativo nessa data FIFA. E já no outro jogo, esses jogos aconteceram na Papua Nova Guiné. A Papua Nova Guiné foi para cima, foi com tudo, e estava vencendo o Fiji, né? Fez o gol aos 48 do segundo tempo, parecia que ia conseguir a vitória por 3-2, mas no lance seguinte, na saída de bola, um descuido geral, e Fiji conseguiu um empate em 3-3. O resultado basicamente eliminou os donos da casa, classificou Fiji e se confirmou na terceira rodada, né? A Fiji conseguiu um empate 1-1 com a Nova Caledônia e a Papua Nova Guiné depois acabou sendo derrotada para as Ilhas Salomão por 2-1. Esse grupo fechou com Nova Caledônia na primeira colocação com 7, Fiji na segunda colocação com 5, Ilhas Salomão com 3, Papua Nova Guiné lanterninha com 1. Bernardo, dá para a gente tirar vários aspectos aqui desse grupo. Primeiro, a Nova Caledônia, que mostra um trabalho muito bom interno, né? Dá para a gente falar muito sobre essa questão que a gente acompanhou, né, do trabalho que foi de ficar tanto tempo sem jogar, né, ficou mais de um ano, quase um ano, sem atuar, e a gente viu um trabalho muito bom do Johan Sidner, né, que é o treinador atual lá, todo o trabalho que foi feito, a preparação antecipada, a gente viu, né, muita coisa diferente que a Nova Caledônia fez para conseguir se adaptar, né, para conseguir
bater de frente, e foi muito bem, né? Não perdeu nenhuma partida e ainda conseguiu fugir da Nova Zelândia, que era o que a gente falava. Eu até falei isso para você duvidou um pouco de mim, que eu me recordo na nossa edição de prévia, que as Ilhas Salomão e Papua Nova Guiné, não tendo mais nada a perder, iam para cima. A gente viu essas duas seleções bem mais evoluídas, né? As Ilhas Salomão, acho que saem prejudicadas pela arbitragem, mas não dá para só culpar a arbitragem quando você perde um gol sem goleiro, quando o jogo está 2-1, chance clara de matar o jogo e acabou desperdiçando. Aí, obviamente, tem outras questões. E a Papua Nova Guiné também, né? O descuido que foi para perder aquela derrota para o Fiji, que foi para cima, foi um bom jogo, um jogo muito animado. E depois da partida, até o Vera Arango, que é um treinador, deu uma entrevista já largando os bets, né? Ele falou que inacreditável, até chamou de ridículo, não me lembro qual foi a palavra certa, mas ele usa uma expressão bem forte, assim, né, para falar sobre o gol de empate. O Vera Arango, que já está um pouco de saco cheio da Oceania, desde quando saiu da Ilha Salomão, seguiu lá e ainda tomou essa desilusão. Enfim, além, claro, da classificação de Fiji. Como que você viu o encerramento do Grupo A com esses aspectos, né? Jogos bem equilibrados, mas com as duas seleções que chegaram em vantagem se classificando. São muitas coisas a destacar, né? Eu aproveitei nesses últimos dias para rever, né, todos esses jogos, os principais lances, enfim, fiz algumas anotações até interessantes. Primeiro, falando sobre a Nova Caledônia, eu acho que foi, sem dúvida, a seleção que mostrou o trabalho mais sólido. E você vai se recordar, quando nós gravamos aquele ConteCast antes de começar a fase de grupos, o técnico da Papua Nova Guiné, o Felipe Vegarango, deu uma entrevista, né, ao site da UFC, da Confederação de Futebol da Oceania, colocando todo o favoritismo para a Nova Caledônia. Não, a Nova Caledônia é a grande favorita do grupo, é a favorita para passar em primeiro, e esse favoritismo se confirmou. Foi a seleção assim, mais sólida, né, em que pese alguns erros de arbitragem. Eu já vou entrar nesse assunto, principalmente no jogo contra a Ilha Salomão. Eu concordo com você que tivemos, né, os pênaltis mal marcados, mas foi a seleção que mostrou o futebol mais sólido, o time mais organizado e muito bem treinado pelo Johan Sidanera, aquilo que a gente tinha falado. Eu acho que foi merecidamente a líder desse grupo e passa com todos os méritos, né, agora para enfrentar o Tahiti nessa fase de semifinal. Agora, falando sobre os jogos em si. Primeiro, falando sobre essa segunda rodada, o jogo entre Nova Caledônia e Ilha Salomão. A começar, já tivemos um pênalti mal marcado logo com 5 minutos, né? O pessoal que nos escuta, deixa aqui também o convite para que depois assistam, né, os lances. Assim, logo com 5 minutos a gente teve isso, né? O Gop Fenepé, que é o grande destaque, né, da seleção da Nova Caledônia, camisa 10, ele dá um passe em profundidade para o Catral, o atacante, que foi bem, inclusive, já é um nome que eu quero destacar nessa data FIFA. O Catral, jogador da Nova Caledônia, foi muito bem nas duas partidas. Ele dá um passe em profundidade na esquerda. O Catral entra na área para fazer aquele movimento em diagonal. E aí o Kofaná, zagueiro das Ilhas Salomão, dá um carrinho na bola. Assim, não foi absolutamente nada. Um carrinho na bola, ele cai, assim, aquele pênalti cavado mesmo, e o árbitro marcou. Na minha opinião, não foi. E aí, na cobrança, o Atali foi muito bem, né? Deslocando o goleiro. Inclusive, o Atali se mostrando um bom cobrador de pênalti, né? Nos 2 pênaltis, ele fez a mesma coisa. Deslocou o goleiro das Ilhas Salomão por 2 vezes e ali ele marcou o gol. O Rafael Leá, enfim, apareceu, o jogador que a gente vinha sentindo falta na seleção de Ilhas Salomão desde a Copa das Nações da Oceania, no meio do ano, em que ele não foi bem, assim como toda a seleção, é claro, não tinha ido bem naquela primeira rodada e, enfim, apareceu numa lambança, né, da zaga da Nova Zelândia. Pouco depois do gol marcado pela Nova Zelândia, aliás, pela Nova Caledônia, perdão, aos 5 minutos a Nova Caledônia tinha aberto o placar 1-0, e aí aos 8 minutos a zaga da Nova Caledônia cometeu uma lambança, né? O Deplanque foi recuar a bola para o Simani, que escorregou, e aí o Rafael Leá aproveitou, driblou o goleiro da Nova Caledônia, o Liri, né, e empatou o jogo. Enfim, o Rafael Leá apareceu, por mais que tenha sido um erro do seu adversário, né, um gol praticamente entregue, mas de certa forma ele conseguiu aparecer um pouquinho mais nesses 2 jogos. E Ilha Salomão conseguiu ter, né, mostrar um futebol um pouquinho melhor. Depois a gente teve ainda, nesse primeiro tempo, teve ali uma chance do Gop Fenepé, que chutou de média distância e chutou na trave, né, ali com 27 minutos, poderia ter sido a Nova Caledônia voltando à frente do marcador, e Ilha Salomão virou o jogo, né, aos 38 minutos, quando o Kauá bate escanteio e o Aê sobe, né, na pequena área sozinho. Aí a falha de marcação da Nova Caledônia, ele sobe completamente livre na pequena área, para poder cabecear sem ser incomodado por nenhum zagueiro, né? E marca o segundo gol da seleção de Ilha Salomão, que foi para o intervalo com essa vantagem no jogo em que era tudo ou nada para Ilha Salomão. Já tinha, né, perdido a primeira partida para Fiji, então tinha que vencer de qualquer maneira, não tinha outro resultado. Tinha que vencer a seleção da Nova Caledônia. E aí a gente teve no segundo tempo, com 14 minutos, quando o Genô entrou na área, e aí tem ali um contato com o David, jogador das Ilhas Salomão. Mais uma vez, para mim, não foi nada. Também um pênalti mal marcado, o árbitro marca o pênalti para a Nova Caledônia e o Atali repete o que tinha feito no primeiro tempo, né? Deslocou o goleiro e empatou o jogo. E aí depois, aos 24 minutos, vem a virada. Quando tem um passe, né, na direita, o goleiro, o Supai interceptou mal, e aí a bola sobrou
para o Hauegen, né, que fez a ultrapassagem na linha de fundo, cruzou para trás, aí o Vaiá, que vinha na corrida, bateu de primeira, né, aquele chute de bate-pronto, colocou no canto, né, sem chance de defesa, e decretou o 3-2 no marcador. Um jogo em que a arbitragem teve um peso muito importante. 2 pênaltis, como você já falou, e eu também concordo, a gente volta a repetir, 2 pênaltis mal marcados para a seleção da Nova Caledônia, mas enfim, o Atalho não tem nada com isso, marcou os 2 gols, né? Como eu tinha destacado anteriormente, se mostrou um bom cobrador de pênalti, nos 2 pênaltis com muita tranquilidade, foi peça fundamental para a Nova Caledônia vencer essa partida. Aí falando um pouco sobre o jogo de Papua Nova Guiné e Fiji, um grande jogo sem dúvida nenhuma, e a Papua Nova Guiné tinha a seu favor a torcida, aquilo que a gente tinha destacado antes das partidas, que o próprio capitão da Papua Nova Guiné em entrevista falou, né, que seria muito importante a seleção da Papua Nova Guiné voltar a jogar com o apoio da sua torcida, que foi ao estádio, compareceu, e claro que a Papua Nova Guiné se encheu disso também, né? Foi um fator motivacional a mais, e a gente viu uma seleção diferente daquilo que a gente tinha visto contra a Nova Caledônia, que foi uma seleção muito frágil. Contra a Fiji foi uma outra postura, e logo se mostrou com 2 minutos, quando tem uma bola na área e o Joe completa, né, e a Papua Nova Guiné abre o placar, logo com 2 minutos de jogo. A seleção de Fiji só foi criar alguma coisa aos 33 minutos, quando o Roy Krishna deu uma bicicleta, né, e o goleiro da Papua Nova Guiné, o Tomari, espalmou para escanteio. E aos 42 minutos, enfim, Fiji empata o jogo com um jogador também que eu vinha sentindo falta, já não tinha ido bem naquela primeira rodada, que foi o Thomas Dunn, que na Copa das Nações da Oceania foi um dos destaques, claro, junto com o Roy Krishna, para mim os 2 destaques da seleção de Fiji. Naquela primeira rodada ele não tinha ido tão bem naquele jogo contra a Ilha Salomão, apesar da vitória, não apareceu tanto. Enfim, ele apareceu novamente, né, aos 42 minutos, um cruzamento da direita, e o Thomas Dunn também livre de marcação na pequena área, cabeceia e empata o jogo. Mesmo assim, a seleção da Papua Nova Guiné não se entregou e voltou à frente do marcador ainda no primeiro tempo, com 45 minutos, quando tem uma falta cobrada para a área, e a falha do goleiro de Fiji, que não afastou muito bem, né, e aí o Joe tocou para o Kepo de costas para o gol, né, tocar ali uma espécie de bicicleta sem sair do chão, né, ele toca de costas para o gol e encobre ali o goleiro e o zagueiro de Fiji, e Papua Nova Guiné volta à frente do marcador. E a gente vai para o intervalo. Aos 7 minutos do segundo tempo, Fiji tem um pênalti a seu favor, quando o Hughes entra na área, né, e se choca ali com o Ed, jogador da Papua Nova Guiné. O árbitro marca o pênalti, aí o Roy Krishna, como sempre, um excelente cobrador de pênalti, foi muito bem, bateu no alto e fez 2-2. Aí o destaque, primeiro, queria fazer o destaque para o Roy Krishna, também terão outros destaques individuais aqui de minha parte, de jogadores que foram bem nessa data FIFA da Oceania. Primeiro o Roy Krishna, né, 2 jogos, 2 gols marcados, agora ele tem 44 gols em 61 jogos pela seleção de Fiji. E aí o jogo ia caminhando para esse 2-2, né? Parecia mesmo que ia ser o resultado, e como você falou, aos 48 minutos e meio, o árbitro tinha dado 5 minutos de acréscimo, nós iríamos até os 50, aos 48 minutos e meio a Papua Nova Guiné chega num ataque praticamente isolado, um cruzamento da direita para a área, o goleiro de Fiji mais uma vez saiu mal, o Narayan, subiu junto com o Gunemba, atacante da Papua Nova Guiné, que consegue tocar de cabeça e fazer o 3-2. Então, parecia mesmo, acabou o jogo, né? 3-2, a Papua Nova Guiné venceu, vai para a última rodada com chance, está viva, segura também a própria seleção de Fiji, mas na verdade não foi isso, né? No último lance, já com 49 e muitos do segundo tempo, de fato o último lance, Papua Nova Guiné marca o gol, dá a saída, Fiji vai para o ataque e marca o cruzamento do Beggs da esquerda, e aí o Abel Nand, que tinha entrado no segundo tempo, livre de marcação, faz o gol. Aí a falha da seleção da Papua Nova Guiné. Depois do gol marcado, é furar a bola, né? Uma desatenção fatal, que não pode acontecer, e quem for ver os gols do jogo vai perceber, o Abel Nand está livre na área pela direita, né? A zaga da Papua Nova Guiné não acompanha o jogador, e ele entra assim completamente livre, só escolhe o canto, tem todo o tempo de direcionar o cabeceio, escolher o canto e decretar o 3-3. E aí a irritação do Felipe Vegarango é completamente compreensível. E aquilo que a gente tinha falado antes desses jogos, o capitão da Papua Nova Guiné, quando deu aquela entrevista falando da importância de Papua Nova Guiné voltar a ter o jogo dentro de casa, ele também fala ali, qual era o repórter pergunta a ele, né, qual era a receita para Papua Nova Guiné ainda ter chances, vencer os jogos. Ele fala, a gente não pode cometer erros bobos como a gente cometeu no primeiro jogo, né, diante da Nova Caledônia. E esse foi um erro bobo, né? O time voltou a cometer um erro fatal. No último lance, uma falha de marcação assim, imperdoável, e a seleção de Fiji aproveitou e empatou o jogo, um empate com sabor de vitória, né, para a seleção de Fiji. Para a Papua Nova Guiné foi um sabor de derrota, porque praticamente decretou o fim das chances de classificação. E aí a gente indo para a terceira rodada, o jogo, primeiro falando sobre o jogo entre Papua e Ilhas Salomão, as duas seleções, né, já
praticamente, na verdade já entraram sem chances, porque o primeiro jogo tinha sido Fiji e Nova Caledônia, né, o jogo daquele dia, que também foi um empate. Então eu queria primeiro falar sobre esse jogo, um jogo para cumprir tabela, né, entre Papua e Ilha e Salomão, as duas seleções já despreocupadas, né, dentro do jogo. Claro que isso também tem um certo peso, uma influência dentro da partida, as duas seleções já jogando para cumprir tabela, então um jogo importante apenas para questões individuais e também coletivas da equipe. E aí Ilha e Salomão sai na frente com 40 minutos, né, numa grande jogada do Junior David. Ele recebe a bola na esquerda dentro da área, pedala, traz para a perna esquerda e acerta um chutaço, né, ali no alto. O goleiro de Papua Nova Guiné não tem nem reação e Ilha e Salomão sai na frente. Aí o Rafael Leai volta a aparecer no segundo tempo, aos 14 minutos, quando ele acerta a trave, né, poderia ser a chance de Ilha e Salomão marcar o segundo gol. E aí Ilha e Salomão marca o segundo gol com o Lealata, com 22 minutos, ele recebe o passe, sai na cara do gol, toca por baixo do goleiro e faz 2-0. E aí a seleção da Papua Nova Guiné voltou a apresentar aquilo que tinha apresentado na primeira rodada, quando no jogo contra a Nova Caledônia perdeu e o Tommy Semi tinha aparecido bem na bola aérea. Foi um gol muito parecido que a Papua Nova Guiné fez, com 46 minutos, né, o jogo já no finalzinho, a Papua Nova Guiné desconta quando o Gunemba cruza. Aliás, foi o destaque para mim da Papua Nova Guiné nessas duas rodadas, não só pelo gol marcado contra a Fiji, também a assistência dada, um cruzamento muito bem feito da esquerda, e o Tommy Semi de cabeça toca para o gol e diminui o marcador, né? 2-1, placar final, um gol muito parecido com aquele que ele tinha feito contra a Nova Caledônia, recebendo o cruzamento dentro da área, na marca do pênalti, o cabeceio, né, e aí decreta no placar final a vitória de Ilha e Salomão. E aí o jogo entre Fiji e Nova Caledônia, evidentemente, que era o jogo que atraía mais as atenções, porque a Nova Caledônia chegou para a última rodada com 6 pontos, e a seleção de Fiji com 4, então a Nova Caledônia tinha a vantagem do empate para passar em primeiro e fugir da Nova Zelândia. Então era fundamental para a Nova Caledônia. Fiji não tinha outro resultado, né? Se empatasse, estaria classificado em segundo, se vencesse, passaria em primeiro. Então era um jogo decisivo para nós sabermos quem terminaria como líder nesse grupo. Então, o primeiro tempo, assim, foi sem muitas emoções, né? Teve apenas ali uma falta da Nova Caledônia, o goleiro de Fiji defendeu, né, o Narayan sem muitos problemas. No segundo tempo é que nós tivemos um jogo mais corrido, mais animado. Logo com 2 minutos desse segundo tempo, teve uma bola cruzada na área, a zaga da Nova Caledônia afastou mal, e aí o Roy Krishna disputou junto com o Matelon, jogador da Nova Caledônia, que chegou atrasado e chutou o adversário, chutou o Roy Krishna. Esse pênalti eu até acho que foi. Ele acabou chegando ali para poder cortar e acabou chutando o Roy Krishna. O próprio Roy Krishna bateu o pênalti muito bem e fez 1-0. Também bem o jogador de Fiji, né? 2 jogos, 2 gols marcados, embora os 2 tenham sido em cobranças de pênalti. E aí, no último lance, a Nova Caledônia ainda chegou com o Hauegen, que chutou, e o Narayan fez a defesa. E aí, já com 14 do segundo tempo, a Nova Caledônia chegou num gol até parecido com o que tinha feito no jogo anterior, diante de Ilha e Salomão. Chegando pela esquerda, o Geno cruza para trás, aí o Catral, aquele que eu tinha destacado, que foi bem nessa data FIFA, chegou, né, na corrida e bateu no contrapé do goleiro de primeira, né, um gol muito parecido com o gol anterior. Em 2 jogos consecutivos, a Nova Caledônia chega em jogadas assim muito parecidas, muito similares, que geraram 2 gols para a sua seleção, né? Chegada da linha de fundo, cruzamento para trás, para alguém que vem pelo centro, bater de primeira e marcar o gol, e foi assim que aconteceu, né? O gol marcado pelo Catraua. E aí, aos 27 minutos, a mesma coisa, o Catraua recebe na cara do gol e perde. Poderia ser a chance para a Nova Caledônia marcar o 2-1 e àquela altura acabar, né? Já tinha vantagem do empate para passar em primeiro, o 2-1 ali praticamente sacramentaria. E quase que esse erro do Catraua foi fatal, porque aos 50 minutos do segundo tempo, no último lance do jogo, Fiji quase marcou o gol da vitória. Fiji, que não tinha criado praticamente nada no segundo tempo de perigoso, praticamente no último lance teve, né, a chance de marcar o segundo gol. Quando tem um lançamento feito para a área, aí o Assassala cabeceia, encobriu o goleiro da Nova Caledônia, que saiu mal, o Lille, e acertou na trave. E aí quase que o Atalho faz gol contra. Ele tem que tirar ali, quase que de frente para o gol, um lance até difícil. Ele quase marca o gol contra e consegue afastar de calcanhar, né, praticamente em cima da linha. Então foi o jogo em que a Nova Caledônia empatou o jogo, teve uma chance claríssima para virar o jogo com o Catraua, que acabou desperdiçando, e quase que é penalizada no final. O Fiji teve a chance, né, de marcar o segundo gol e acabou desperdiçando, né, numa ótima oportunidade. Por pouco, Fiji não passa em primeiro. Mas, resumindo, Salaf, eu acho que dentro daquilo que nós vimos, a Nova Caledônia com um futebol muito sólido, por mais que tenha tido, né, problemas aí em relação à arbitragem, acho que foi a seleção que desempenhou o melhor futebol, assim como o Fiji. Eu acho que foi um grupo que terminou com uma certa justiça, com a Nova Caledônia em primeiro e Fiji em segundo. Primeira rodada fez muita diferença, né? Os resultados, as atuações na primeira rodada fizeram diferença, foi isso que a gente conseguiu ver e sentir, né? Aqui nesses últimos jogos, até destacar isso que você falou, né? Os gols da Nova Caledônia muito parecidos, dá para ver que é uma jogada muito trabalhada, essa pelo lado esquerdo, né? Chama a atenção
É óbvio, a arbitragem também chamando a atenção, mas deu para sentir que pelo menos com o Verarango tendo mais chances de tempo de trabalho, as Ilhas Salomão com o Joe Smith também tendo mais trabalho, né? Como eu falei, foi quase um mês de trabalho que eles tiveram, né, em campos, né, se preparando após começar mal, deu para sentir diferença. Acho que para as Ilhas Salomão ficou um gosto bem amargo, como começou o ano, né? Vale lembrar, as Ilhas Salomão eram a segunda colocada no ranking da Oceania, né, no começo do ano, e já foram ultrapassados por Fiji, a tendência é perder até mais posições, né? Então fica esse destaque negativo para os bonitos, né? A Papua Nova Guiné também não conseguiu fazer valer o semana de casa, como você bem frisou, um erro bobo, né? Não pode cometer esses erros se você quer se classificar, se você quer avançar, né? Deu para sentir que havia já um clima de euforia, né? Como se o jogo já tivesse acabado, e não foi assim, né? Um vacilo, um descuido tremendo. Nova Caledônia sai com a vantagem que todo mundo queria nesse grupo, não pegar a Nova Zelândia, né? Fiji vai ter que passar por esse desafio. Não teve esse desafio na Copa das Nações, porque acabou sendo eliminado na semifinal. Agora vai ter, vamos ver como que eles vão se sair na próxima fase. Já dando spoiler, mais um spoiler esperado, a Nova Zelândia, passou na primeira colocação do grupo B, a gente vai falar sobre isso agora. Na segunda rodada, num piscinão, né, que foi formado no estádio de Waikato, o Tahiti venceu por 3-0 a Samoa, todos os gols no segundo tempo, muita dificuldade da bola rolar, porque estava realmente caindo um temporal na hora do jogo. Eu estava assistindo, até achei que a partida ia ser paralisada, mas com bola levantada na área e tudo mais, jogadas mais trabalhadas, o Tahiti conseguiu essa vitória por 3-0. E no jogo, né, do segundo jogo do dia, Nova Zelândia venceu o Vanuatu por 8-1, né, uma grande vitória, um grande resultado. Na terceira rodada, a gente teve um jogo que decidiu a segunda vaga, né, já que o Nova Zelândia já tinha deixado tudo encaminhado com a goleada, e o Tahiti com um gol contra e um gol de pênalti. Outro pênalti, na minha visão, não foi, porque o atacante do Tahiti vai chutar a bola, acaba chutando o goleiro, o juiz dá pênalti. Para mim, na hora eu estava assistindo, eu não entendi. O narrador falou pênalti, eu falei, não é possível que o juiz deu pênalti. O juiz deu pênalti. O Tahiti aproveitou o nervosismo de Vanuatu, acredito, nesse jogo para 2-0, a gente vai destacar um pouco mais esse jogo. E a Nova Zelândia, num jogo, né, no encontro de realidades, venceu a Samoa por 8-0. Foi muito legal nesse jogo. Eu até esqueci o nome do jogador aqui, mas a própria Federação da Oceania publicou um vídeo no Instagram dela muito legal, de um zagueiro da Samoa falando sobre a alegria de jogar num estádio profissional, como é o Montmartre, onde foi esse jogo, né? E também falando sobre encontrar o Chris Wood, né? O jogador em questão é o Tiny Wilson, né? Ele conseguiu até um autógrafo do Chris Wood depois do jogo, e ele falou, poxa, a gente é amador, a gente está marcando o melhor jogador da Premier League, né? A gente tá falando do cara que ganhou o prêmio melhor jogador da Premier League no mês de outubro, que foi o Chris Wood, e que honrou, né? Fez valer, foram 5 gols, né, nessa data FIFA, nesse mês de novembro, que o Chris Wood marcou nos 2 jogos. Então, um cara que veio com tudo para essas partidas, e ver esse contraste, né, essa satisfação dos jogadores da Samoa de estar enfrentando a Nova Zelândia, estar enfrentando jogadores profissionais, jogadores que estão em destaque no mundo todo, acho que fez valer essa experiência da Samoa. Fica o resultado negativo, fica o fato de ainda não ter vencido uma partida em segunda fase através da Copa do Mundo, mas isso não aconteceria no jogo contra a Nova Zelândia, né? Teve até um momento que ele fala que em alguns momentos a gente conseguiu ajustar a marcação, ajustar a defesa, mas fica, né, essa memória para esses jogadores que são amadores, né? Realmente são amadores, todos eles são, a maioria, muitos garotos nessa seleção de Samoa, a gente já falou sobre isso aqui em outras oportunidades, e que são amadores e tiveram essa grande experiência. Então a Nova Zelândia avançou com 9 pontos, o Tahiti, que venceu os 2 jogos, passou com 6, o Vanuatu ficou do jeito do Chimene, infelizmente, com 3 pontos, e a Samoa com 0. Bernardo, acho que Nova Zelândia passou o carro como era previsto, né? Acho que alguém vai olhar e falar pra gente, poxa, mas vocês falavam tanto que Vanuatu ia passar e toma 8 na Nova Zelândia. Eu tenho uma teoria para isso, né? Assistindo os jogos da Nova Zelândia contra o Tahiti, contra a Samoa, eu senti uma semelhança. A Nova Zelândia não teve que botar o pé no acelerador para fazer o resultado. Contra Vanuatu foi diferente. Não que Vanuatu fez um jogo espetacular, mas a Nova Zelândia abre 1-0 e Vanuatu consegue um empate. Tudo bem, um gol e meio espírita lá do George Tespe, mas consegue um empate. Isso obriga a Nova Zelândia a ir para frente, né? E daí o Chris Wood marca 2 gols em 1 minuto e em 10, 15 minutos ali, o jogo já está 5-1. Ou seja, a Nova Zelândia teve que botar um pé no acelerador e falar, galera, vamos acelerar um pouco aqui o jogo para não correr riscos. E acho que isso foi o diferencial. E aí, no jogo decisivo, na minha visão, o Vanuatu até joga mais, tem mais controle do jogo, mas não tem controle mental. Acho que o gol contra no começo estabiliza todo o plano de jogo que o João Chimene tinha,
Vanuatu não consegue, né, criar grandes, não consegue chegar com muita força. Quando chega o goleiro do Tahiti vai muito bem, e aí com um pênalti que na minha visão não foi, a vaca foi pro brejo. Infelizmente nós tivemos um treinador brasileiro eliminado aí já nas eliminatórias da Copa. Queria que você passasse a visão desses jogos que fecharam o grupo B das eliminatórias da Oceania. Vamos lá, Salaf. Começando sobre a segunda rodada, como você falou, o jogo Samoa e Tahiti parecia um polo aquático, né? Eu fui até rever os lances do jogo, a drenagem ali teve que trabalhar, porque foi realmente muita chuva que caiu, e como você falou, num jogo que o gramado tá tão pesado, o que fica para as equipes, né, é bola aérea, né, porque jogar pelo chão, no toque de bola, fica muito difícil com um gramado tão pesado. E na verdade foi até assim que saiu o primeiro gol do Tahiti, né, no primeiro tempo só o Tahiti jogou, teve ali uma chance do Terral, né, que é o camisa 10, fez o cabeceio e o goleiro, né, do Fatu, o goleiro do Samoa, espalmou para a córner, também o Terral e o próprio Maton, o centroavante, também finalizaram com perigo, e aí no segundo tempo sai o gol justamente assim, o Caspar marca o gol aos 14 minutos, quando o Chan faz o lançamento da direita, um ótimo lançamento, inclusive, teleguiado, né? O lançamento perfeito, o passe, aquela bola fatiada, né, na marca do pênalti, o Caspar entra e toca de cabeça e marca 1-0 para a seleção do Tahiti. Depois sai o segundo, e aí numa falha do goleiro da Samoa, né? O Fatu, quando tem o cruzamento do Guiton, o Fatu solta a bola nos pés do Maton, centroavante, que apenas completou e fez o terceiro, e depois sai, aliás, fez o segundo, e com 41 minutos sai o terceiro gol para fechar, quando o Caspar também apareceu nesse jogo muito bem, um gol e uma assistência, faz a jogada pela direita e cruza, e aí o Terral, que é um dos destaques, se não o principal destaque da seleção do Tahiti, já antigo, que a gente já lembra desde aquela Copa das Confederações aqui no Brasil em 2013, ele marca o terceiro gol e acaba o jogo. O jogo de Nova Zelândia e Vanuatu, eu acho que vai muito nessa sua linha que você falou. A Nova Zelândia sai na frente num golaço marcado pelo Matthew Gerbert, né, um chute de fora da área, um chutaço, sem nenhuma chance de defesa, um lindo gol da seleção da Nova Zelândia, e aí o Tese faz esse gol, é um gol realmente espírita, né? Ele faz o cruzamento, na verdade encobre o goleiro, assim, nitidamente ele quis cruzar aquela bola, e a bola toma uma direção, assim, uma altura que o goleiro da Nova Zelândia não esperava, e encobre o goleiro e empata o jogo, né? Algo que parecia muito improvável, né? Vanuatu conseguir não só empatar o jogo, mas conseguir ameaçar de fato a Nova Zelândia, e marcou o gol. Empata o jogo, e aí Vanuatu tem também uma pane, né? A Nova Zelândia, como você disse, os jogadores se reuniram, com certeza teve essa conversa, não, vamos decidir esse jogo logo para não ter problema, vamos resolver agora, e resolveram, né? Em 2 minutos o Chris Wood marca 2 gols, né? E ele praticamente definiu, com 3-1, seria muito difícil de Vanuatu ainda ter qualquer reação no jogo. E na verdade, nessas duas partidas, principalmente contra a Nova Zelândia, o Vanuatu apresentou-se muitos problemas na bola aérea defensiva, porque foram vários gols da Nova Zelândia, e aí, claro, também mérito para a Nova Zelândia, que mostrou qualidade na bola aérea ofensiva, evidentemente, uma coisa não exclui a outra. Mas muitos gols da Nova Zelândia nessa partida saíram em bola aérea, não só os gols marcados pelo Chris Wood, mas, por exemplo, o quarto e o quinto gol, em sequência, são gols também em bola aérea, marcados os dois pelo zagueiro, pelo Tyler Bindon, né, que marca os 2 gols. E aí, depois o placar se constrói com até naturalidade para a seleção da Nova Zelândia. Aí eu queria destacar nessa partida o Gerbert, que apareceu muito bem, não só pelo golaço marcado, mas 3 assistências para ele durante o jogo. O McCovatt, que voltou à seleção nessa data FIFA, algo que tinha sido destacado pelo técnico da Nova Zelândia, fechou a goleada, né? O 8º gol foi dele. Além do Sarpreet Singh, que também voltou à seleção, algo que tinha sido destacado pelo técnico Darren Bazley naquela entrevista ao site da Oceania, da Confederação de Futebol. Sarpreet Singh também voltava à seleção nessa data FIFA e foi muito bem. Marcou o 7º gol da Nova Zelândia, e ele que dá o passe, né, para o McCovatt fechar a goleada com o 8º gol marcado. Aí na terceira rodada, o jogo entre Nova Zelândia e Samoa era algo também já esperado, né? Se Vanuatu conseguiu vencer a Samoa com uma folga e Tahiti também, a expectativa é que a Nova Zelândia vencesse mais ou menos por esse placar. Então, assim, não foi um resultado inesperado. A seleção da Nova Zelândia não tem nem comparação com a seleção da Samoa. Como você falou, o hat-trick do Chris Wood, que, como você bem destacou, chegou 5 gols marcados nessas 2 partidas e agora tem 41 gols em 80 jogos pela seleção, pelos All Whites, né? Foi muito bem o Chris Wood nessa data FIFA, algo que a gente já esperava que ia ser o grande destaque dessa data FIFA da Oceania, e foi 2 gols para ele, ou melhor, 2 jogos para ele, 5 gols marcados, né? Ótima média. Além o outro destaque que eu queria fazer desse time da Nova Zelândia nesse jogo, foram outros 2 jogadores que o técnico Darren Bazley tinha destacado antes de começar essa data FIFA. O Francis de Vries, que voltou a ser convocado depois de um ano, depois de um ótimo início de temporada pelo Auckland FC, ele marca o 6º gol do jogo, e é um gol justamente de jogadores que tiveram destaque, jogadores que voltam à seleção, e também de um estreante, que o Francis de Vries marca o 6º gol com o passe do Liam Gilliam, que teve a sua primeira convocação.
O Beza, ele tinha destacado isso naquela entrevista, falando que o Ryan Gilliam começou muito bem pelo Auckland, tinha chamado a atenção dele, e ele fez a convocação, né? Convocou o Ryan Gilliam. Pela primeira vez, o Gilliam foi convocado da seleção da Nova Zelândia, com 22 anos. Ele entra no jogo minutos depois, né? O jogo, claro, já resolvido, estava 5-0 naquela altura. Com o jogo já resolvido, ele entra e faz o passe para o Francis de Vries marcar o 6º gol da seleção da Nova Zelândia. São bons nomes assim que a gente pode destcar, né, da seleção da Nova Zelândia nessa data FIFA, é claro. Sendo favoritíssima, também aproveita para rodar um pouco o seu plantel, né, e teve também bons destaques, principalmente o Gilliam, que estreou com o pé direito com a camisa dos All Whites. E aí o jogo entre Tahiti e Vanuatu, que era o jogo mais esperado, como o Tahiti tinha a vantagem do empate, Vanuatu precisava da vitória, um gol contra que eu acho que definiu muito a partida, né? Um cruzamento para a área e o Spokejack acaba, né, infelizmente, cabeceando para trás e marcando ali o primeiro gol de Vanuatu. Vanuatu só chegou, assim, de fato, no primeiro tempo com um certo perigo, com 36 minutos, quando tem um cruzamento, e o Cooper, assim, dentro da área, acabou cabeceando mal, né? Teve ali a chance de empatar o jogo. E aí, no segundo tempo, o Vanuatu volta a todo vapor, e com 10, 15 minutos cria algumas oportunidades. Poderia ter empatado o jogo. Com 3 minutos teve ali um bate-rebate na área, acabou perdendo. O Tese, aos 5 e aos 6 minutos, teve 2 boas chances, principalmente aos 6 minutos, quando ele finaliza de primeira, né, buscando ali o ângulo, e o goleiro do Tahiti faz uma excelente defesa. Aos 17 minutos também o Tese toca para o Saniel, centroavante, que chuta para fora. Então, assim, o jogo poderia ter sido diferente se Vanuatu empata ali. E não seria de todo absurdo, porque em 17 minutos Vanuatu criou algumas boas oportunidades para empatar a partida. Claro, mérito do goleiro do Tahiti, que se fechou, e aí Vanuatu não aproveitou a oportunidade, e aí aquela história do se, né? Se tivesse empatado, poderia ter sido diferente, mas é aquela coisa que a gente sempre fala, né? E se eu tivesse 4 rodas, eu seria um carro. Então, assim, o se no futebol não tem muita essa questão. Se tivesse, é verdade, se minha mãe fosse homem, eu não tinha nascido. Então, assim, o se no futebol não entra muito nessa questão. E aí a gente tem depois o jogo do Tahiti, que chegou só na primeira vez aos 19 minutos, que é quando é o pênalti. Também concordo com você, Salaf, não foi pênalti. Quando tem um cruzamento na área, aí o goleiro de Vanuatu, o Sablan, né, sai ali, meio atabalhoado, é verdade, mas o Caspar é que chuta, né? Ele chuta o goleiro de Vanuatu e cai, e o árbitro marca o pênalti também, mais um pênalti mal marcado. E aí fica o destaque negativo. Nessa data FIFA da Oceania, a arbitragem não esteve bem, não. Tanto nos pênaltis marcados para a Nova Caledônia, quanto nesse pênalti marcado para o Tahiti. E aí o Maton deslocou o goleiro e fez 2-0. Aliás, outro nome que eu queria destacar nessa data FIFA, né, junto com o Terral, que a gente já espera dele um pouco mais de futebol, mas o Maton, centroavante do Tahiti, que apareceu muito bem. 2 jogos, 2 gols marcados, foi, sem dúvida, peça fundamental para que a seleção do Tahiti chegasse a essa classificação. Uma coisa até que eu queria destacar por último, o Juliano Chimelli, treinador brasileiro da seleção de Vanuatu, antes do jogo com o Tahiti, ele deu uma entrevista falando, a gente não pode pensar mais no jogo da Nova Zelândia, né? Temos que virar a chave, agora pensando nesse jogo do Tahiti. E ele falou, o meu time é um time que gosta de atacar, isso é muito bom, mas a gente precisa estar afiado defensivamente, porque o Tahiti tem qualidade para explorar as oportunidades. Palavras do Juliano Chimelli. E a gente viu mais ou menos isso, porque o Tahiti não criou muitas oportunidades, chegou em lances isolados, né, lances fortuitos. O primeiro gol, um gol contra, um cruzamento para a área que o Spokejack cabeceia para trás, e o segundo gol é um ataque muito esporádico, quando o Vanuatu vinha melhor no segundo tempo, e aí um pênalti mal marcado, o Tahiti marca o segundo gol. Então eu acho que Vanuatu, assim, se despede, claro, para nós que estávamos torcendo, né, pelo Juliano Chimelli por ser um treinador brasileiro, fica-se uma sensação um pouco triste, digamos assim, mas eu acho que o Vanuatu sai de cabeça erguida, assim, um jogo contra a Nova Zelândia que não tinha muito o que fazer, a seleção da Nova Zelândia é bem melhor que a seleção de Vanuatu, e um jogo com o Tahiti em que Vanuatu não foi tão mal assim, mas mostrou, como você disse, problemas assim no mental dos seus jogadores, mas na qualidade não foi tão mal assim. Eu acho que o Juliano Chimelli fecha essa data FIFA, fecha essas eliminatórias, junto com o trabalho da Copa das Nações da Oceania em viés de alta. Eu acho que ele deixa assim um bom trabalho para a seleção de Vanuatu nesse ano, né, a gente pode falar. Eu acho que teve bons momentos a seleção de Vanuatu, e agora o Tahiti avança para um jogo contra a Nova Zelândia, que a gente sabe que a seleção neozelandesa é favoritíssima absoluta. Aí a gente vê uma questão que eu estava pensando muito sobre essa questão de calendário, essa questão de como, né, é o futebol da Oceania, que o Juliano Chimelli, ele até falou na entrevista pós-jogo, na entrevista após-derrota contra o Tahiti, que o processo não pode parar, que isso tem que servir de exemplo, né? Ele citou algumas vezes o vice-campeonato na Copa das Nações da Oceania, a campanha mesmo, né, vitória contra a Samoa, a boa apresentação contra o Tahiti. O Juliano Chimelli chega a falar sobre isso, né? Ele chega a falar sobre isso na sua entrevista pós-jogo. E aí você para pensar, poxa, quando que Vanuatu vai ter um calendário de novo? Só depois da Copa do Mundo, provavelmente. Então, eu acho que isso deveria ser repensado pela UFC.
A gente vê continentes como a África, como a CONCACAF, com copas continentais a cada 2 anos. Eu acho que a Oceania precisa disso, até para estruturar melhor seu futebol, até para as seleções terem um ciclo, né, terem mais jogos, já que as eliminatórias é algo tão curto, né? A gente está falando de uma eliminatória que começou em setembro e já vai encerrar em março, né? Quem vai ficar com sobrevida é quem for vice-campeão e vai para a repescagem, que vai ser jogada um ano depois. Óbvio, a gente tem as outras competições, a gente tem a gente está vendo as seleções muito mais ativas em data FIFA, jogando FIFA Series, fazendo triangulares, a gente tem a Copa do Pacífico, né, o Pacific Games, que deve acontecer agora só daqui 2-3 anos, né? Tem a Copa da Melanésia, que em tese era para ser anualmente, como teve eliminatória esse ano não teve, mas eu acho que falta a Oceania olhar com mais carinho para esse calendário do futebol de seleções, justamente para as seleções poderem se envolver. E aí, o Juliano Chimelli vai ficar em Vanuatu? Vai ficar fazendo o quê lá? Sabe? Esperando talvez um ano para jogar? É complicado, é um processo muito delicado. Acho que falta esse carinho maior com o calendário. E fico lamento, porque eu consegui acompanhar todo o jogo de Vanuatu contra o Tahiti, e foi exatamente essa visão. O Tahiti fez o gol, o Vanuatu mandou no jogo, talvez não com oportunidade de gol, mas em posse de bola, em criação, em ficar mais com a bola, enfim, ter mais ofensividade. Faltou efetividade, é claro, como o Bernardo destacou. Mas fico lamento porque o Juliano Chimelli tinha um time bem trabalhado, né? O Brian Kautaki, que segue sendo um dos grandes destaques. Enfim, e fica esse lamento, e agora a gente fica na guarda para ver como que vai ser, principalmente o Tahiti na próxima fase. Nova Zelândia já espera tudo, ainda mais jogando em casa. No Tahiti fica dúvida. A gente vai ter, no mês de março, então, aí vai ser jogo único entre Nova Caledônia contra o Tahiti e Nova Zelândia em Fiji. Esse jogo está marcado para o dia 20 de março, uma quinta-feira. Provavelmente vai ser na madrugada de quarta para quinta aqui no Brasil, e aí, ali pelo domingo, a gente vai ter a grande decisão. Talvez, né, dependendo de como andar as coisas na Ásia, aqui na América do Sul, né, tem grande chance de ser o primeiro classificado ou talvez o segundo. Já que no momento que a gente está gravando esse podcast, 27 de novembro, provavelmente não vai mudar muita coisa até lá. O Irã e a Argentina, que são outras seleções que podem garantir vaga, até mesmo a Coreia do Sul, que podem garantir vaga na próxima data FIFA de março, elas precisam ganhar os 2 jogos. Você ainda não vai ter rolado o segundo jogo para elas, quando terminar essa eliminatória da Oceania. E o Japão precisa ganhar um só. Então, talvez quem for da Oceania seja a primeira seleção classificada no mundo todo para a Copa do Mundo, ou a segunda. O fato é que não passa de março para a gente conhecer o primeiro classificado, e a gente vai estar aqui para olhar, para conversar, para complementar todo esse debate. Bernardo, você quer completar com mais alguma coisa sobre essa questão de calendário, fase de grupos, alguma coisa mais que você quer? Para a gente fechar esse ano, né, de 2024, que a gente veio desde o mês de junho, né? Desde o mês de março, na verdade, com a fase preliminar da Copa das Nações, aí passou para a Copa das Nações, eliminatórias desde setembro, a gente fecha um ano incompleto de calendário no futebol da Oceania. Uma pena que é o único ano no ciclo que tem isso. Não, só apenas completando, eu acho que foi um bom ponto que você levantou, e eu concordo, de ter talvez um torneio, né, mais um para a seleção, para as seleções da Oceania, ou encurtar a distância entre as edições da Copa das Nações da Oceania, ou fazer ali uma competição para essas seleções, assim, exceto a Nova Zelândia, para seleções daquela região do Pacífico. Eu acho que é importante, porque fica esse hiato muito grande, como você destacou. Então, acho que é uma boa ideia ser pensada pela Confederação da Oceania, ter mais partidos para essas outras seleções, exceto a Nova Zelândia, que tem, né, tirando ela, um futebol praticamente amador, que possam se desenvolver cada vez mais, não apenas elas, mas também para o futebol do continente como um todo. Pois é, ou mesmo que a Nova Zelândia participe com o time sub-23, como foi na Copa das Nações, acho que não tem problema algum. Né, até porque a Nova Zelândia, em tese, o futebol é amador, né? A Nova Zelândia tem só um time profissional. E fica aqui a lembrança, né, que ali a gente teve 4 edições ali entre 98, 2000, 2002 e 2004, que foram em 2 anos. Então podia voltar isso, né? Foi a partir de 2008 que a gente tem esse formato, até porque a Copa das Nações, depois disso, ela foi vinculada às eliminatórias da Copa do Mundo, né? Então por isso que a gente teve essa questão de 4 em 4 anos, porque era uma competição vinculada. Agora que separou, ia ser de muito bom gato a gente ver uma competição como essa acontecendo a cada 2 anos, justamente para isso, para as seleções rodarem mais, terem mais prática, atrair as seleções que são filiadas apenas ao UFC e não jogam, que no caso são Kiribati e Tuvalu, né, que são seleções que são filiadas à Federação da Oceania, não são filiadas à FIFA, mas poderiam ter mais atividade, poderiam jogar mais, enfim, poderia ser um diferencial. A gente fica na guarda, fica na torcida, e claro, para o Juliano Chimelli, para mais brasileiros que desbandam essas áreas. A gente tem o Emerson, que ainda está lá nas categorias de base de Vanuatu, enfim,
treinadores brasileiros que vão por lá, e claro, muita gente como o Vera Lango, de outros continentes que estão por lá. Tá certo, pessoal? A gente fecha, então, né, a repercussão das eliminatórias. Né? Falta só o podcast do Brasil, mas já falou das eliminatórias sul-americanas, eliminatórias asiáticas aqui, faltava a da Oceania, e fecha também a cobertura do futebol da Oceania em 2024 aqui no Ponte Verde, já que não teremos amistosos nem competições envolvendo as seleções deste continente em dezembro. Então, convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, para saber mais sobre o futebol de seleções, saber mais novidades sobre esse mundo. Também convido você a seguir a gente aqui no Spotify e no YouTube, para quando tiverem mais podcasts, para quando tiver mais podcasts, você acompanhar com a gente, você vir conosco também, comenta, curte, compartilha, para você interagir conosco, fazer esse podcast conosco. E se puder, apoia.se/Ponte Verde com R$10 por mês, a gente com você para estruturar e melhorar cada vez mais o nosso projeto. Não pode ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast com seu amigo para que a gente possa chegar a mais e mais pessoas, levando o futebol de seleções, levando tudo que aconteceu nas eliminatórias da Oceania. Bernardo Oliveira, Bernardo, um abração, um beijo, obrigado pela participação. A gente volta no ano que vem, aí já para decidir, para ver quem vai para a Copa e quem vai para a repescagem. Forte abraço, até a próxima. Ô, Salve, eu agradeço a você mais uma vez pelo convite, pela participação aqui, né, pela oportunidade. Também um abraço a todo mundo que nos acompanhou. Agora uma breve pausa, né, sobre a Oceania aqui no Ponte Verde, mas em março estaremos de volta para essa reta final e, enfim, descobrimos qual será a seleção que já vai carimbar sua vaga para a Copa de 2026. Valeu. Valeu, e será que é a Nova Zelândia? A gente vai descobrir lá. E claro, a gente conta com você em toda a nossa jornada até a Copa do Mundo. Ponte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até mais.